Olá, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de meditar com os amados num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 56. Diz assim a palavra de Deus: Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Queridos, esta é uma palavra de Jesus muito importante, que serve de lição não somente para aquela época, mas também para nós hoje. Jesus discorre aqui sobre o discernimento dos tempos, instigando aquela multidão a interpretar a sua época. O termo no original grego é dokimazete, que dá a ideia de discernir, interpretar ou ainda explicar o tempo. Em outras palavras, Jesus incita a multidão a definir de maneira correta o seu tempo. Ele critica a multidão que conseguia discernir o tempo da chuva e o tempo do calor, mas não sabia discernir o tempo da vinda do Messias. Deste modo, esta palavra de Jesus deve também ser aplicada a todos nós. Sim, nós, cristãos do século XXI, precisamos de discernimento para o nosso tempo, para a nossa época. Trata-se de uma questão fundamental se queremos agradar a Deus e viver segundo a sua vontade. Discernir o nosso momento, discernir a nossa época. Que leitura eu e você fazemos da nossa época? Que leitura eu e você fazemos do nosso tempo? Eu queria então, à luz da Bíblia Sagrada, pensar com você sobre pelo menos 5 interpretações que podemos ter, 5 discernimentos que podemos ter acerca do nosso tempo. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre como a Bíblia descreve os nossos dias. Vamos pensar sobre como eu e você discernimos o nosso tempo. Como eu e você interpretamos a nossa época. Isso é de fundamental importância se queremos realmente fazer a vontade de Deus no tempo presente. Medite comigo nessa reflexão em nome de Jesus. Nós estamos meditando sobre o tema discernindo o nosso tempo, baseado em Lucas, capítulo 12, do versículo 54 a 56. Uma das primeiras questões que a Bíblia coloca sobre o nosso tempo está escrita na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo nos diz que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis. Há uma outra tradução que diz dias trabalhosos. Sim, meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis é uma definição que cabe como luva na nossa época. O apóstolo Paulo enumera aqui nessa mesma epístola a Timóteo várias características da humanidade nesses tempos difíceis: egoísmo, avareza, arrogância, ingratidão, crueldade, intemperança. São algumas das marcas dos homens citados pelo apóstolo Paulo. Nota-se que esse tempo é marcado por uma característica comportamental. Isso significa dizer que o comportamento humano nos últimos dias, nos nossos dias, seria extremamente maligno e pecaminoso. Paulo chega a dizer que haveria mais amantes de prazeres do que amantes de Deus. Nós estamos vivendo nessa época. Nós podemos dizer que esse nosso tempo é um tempo difícil. Estamos vivendo aí uma pandemia onde todos foram confinados em suas casas, chamado isolamento social, onde o mundo está em pânico, sem saber o que virá amanhã, sem saber
quantos morrerão por essa pandemia, por esse vírus, sem saber como se dará a restauração da economia, como pais e mães de família alimentarão, trarão alimentos para os seus filhos, para as suas casas. Queridos, é um tempo difícil. Mas é um tempo difícil, sobretudo, pelo comportamento humano. Essa pandemia que estamos vivendo, de alguma forma podemos entender que ela é um grito da natureza, pela forma equivocada como o homem tem construído a sua sociedade. Dizem que o vírus veio por conta da alimentação de morcegos num mercado chinês, na cidade de Wuhan, mas o fato é que o homem tem destruído a sua terra, o seu habitat natural, né? Veio a esse afã de querer construir, de querer habitar, de querer modificar a natureza, o ser humano tem destruí-la. E essa destruição tem ocasionado problemas para todos nós. Essa pandemia é uma delas. Mas nós podemos entender que esse é um tempo difícil. Tempo difícil que requer de mim e de você, se queremos agradar a Deus, não nos contaminarmos com esse comportamento pecaminoso, maligno, que muito marca a sociedade atual. Por isso, meus amados irmãos, busquemos a Deus, busquemos conhecer mais ao Senhor, busquemos conhecer mais a sua vontade, busquemos conhecer mais a sua palavra. Aqui vale a palavra de Jesus na chamada oração sacerdotal, quando ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus abençoe a todos.